Você já teve a sensação de que seus filhos, aqueles que você criou com tanto amor e cuidado, começaram a te ignorar? Ou, talvez, tenha percebido que o respeito deles por você não é mais o mesmo? Dói, não é? Afinal, você se dedicou durante anos, se esforçou para oferecer o melhor, e agora se pergunta: onde foi que eu errei? Mas aqui vai um alerta importante: reagir com raiva ou se entregar à tristeza não vai resolver a situação. Pelo contrário, isso pode afastá-los ainda mais. O que funciona, de fato, são atitudes sábias e conscientes. No vídeo de hoje, vou compartilhar 8 ações poderosas que podem te ajudar a restaurar o respeito, a harmonia e o vínculo com seus filhos. Tudo isso sem gerar conflitos desnecessários. Antes de continuar, já deixe o like e se inscreva no canal. Assim, você não perde mais conteúdos como este, feitos para te ajudar a fortalecer suas relações familiares. Ação 1. Não reaja com raiva. Respire e reflita. A dor de se sentir desrespeitado por quem você tanto ama é profunda. Quando isso acontece, o impulso inicial pode ser reagir com indignação, talvez até dizer algo como: depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me trata. Mas, por mais legítima que pareça essa reação, saiba que agir sob o impacto da raiva só piora a situação. Respostas impulsivas afastam ainda mais e enfraquecem o vínculo familiar. Por isso, respire fundo, pare e reflita antes de responder. Sua calma pode mudar toda a dinâmica da situação. Veja a história do Sr. Maurício, um ex-diretor escolar de 72 anos. Ele sempre foi um pai presente, mas, nos últimos anos, percebeu que os filhos estavam se distanciando. As visitas se tornaram raras, e quando aconteciam, eram rápidas e com pouca interação. Certo dia, após ligar diversas vezes sem resposta, sentiu a raiva tomar conta. Teve vontade de ligar novamente e perguntar: será que vocês esqueceram que eu existo? Mas, ao invés disso, respirou fundo, calçou os sapatos e saiu para caminhar. Durante o passeio, lembrou-se de momentos felizes. As brincadeiras no quintal, as conversas nas refeições, o orgulho que sentiu ao ver os filhos crescerem. Foi então que percebeu que seu valor não dependia da atenção dos filhos, mas da história de amor e dedicação que construiu ao longo da vida. No dia seguinte, recebeu uma ligação de um dos filhos, que pediu desculpas e perguntou como ele estava. Lição da história: a raiva afasta, a calma aproxima. Respire, reflita e lembre-se: sua dignidade não depende de como os outros te tratam, mas da maneira como você se posiciona. Ação 2. Reconstrua sua vida e encontre um novo propósito. Quando sentimos que nossos filhos estão distantes, é comum direcionarmos toda a nossa energia para essa falta de atenção. Ficamos esperando uma ligação, uma visita ou qualquer sinal de interesse. Mas, na verdade, a maneira mais poderosa de atrair o respeito e a presença deles é reconstruindo nossa própria vida. Em vez de aguardar reconhecimento ou aprovação, volte a investir em si mesmo. Quando você vive com propósito, transmite uma energia que não passa despercebida. Filhos tendem a admirar pais que mantêm sua alegria, confiança e independência, independentemente da idade. Veja a história de Dona Marta, uma viúva de 69 anos. Após a morte do marido, ela viu os filhos se afastarem gradualmente. As ligações se tornaram raras, as visitas esporádicas, e com o tempo, o silêncio tomou conta. Marta passava horas ao lado do telefone, esperando uma chamada que nunca vinha. Até que, certo dia, ao encontrar um antigo caderno de receitas, decidiu preparar um bolo para os vizinhos. O prazer ao cozinhar reacendeu uma chama esquecida. Ela começou a testar novas receitas, criou uma pequena página na internet para compartilhar suas experiências, e para sua surpresa, ganhou um grupo de seguidores fiéis. Aos poucos, sua rotina mudou. Participava de encontros de culinária, fazia novas amizades e sua energia se transformou. Um dia, recebeu uma ligação inesperada de sua filha. Mãe, vi suas fotos nas redes sociais. Você parece tão feliz. O que tem feito ultimamente? Essa conversa foi o início de uma reaproximação. Os filhos passaram a visitá-la com mais frequência, curiosos sobre sua nova paixão. Lição dessa história: quando você vive uma vida plena, as pessoas, inclusive seus filhos, percebem. Sua felicidade genuína os atrai, pois ninguém se sente motivado a visitar quem vive apenas de expectativas e lamentações.
Então, se sentir que está sendo ignorado, invista no seu próprio bem-estar. Faça cursos, descubra hobbies, participe de grupos sociais ou dedique-se a atividades voluntárias. Uma vida com propósito não apenas traz alegria, mas também resgata o respeito perdido. Ação 3. Comunique seus sentimentos com sabedoria. Quando sentimos a distância emocional de quem amamos, é tentador desabafar com cobranças. Surge a vontade de dizer: por que você nunca me liga? Será que não se importa mais? Mas esse tipo de abordagem tende a gerar defensividade e afastamento. A comunicação eficaz depende de como expressamos nossos sentimentos. Em vez de acusar, opte por uma abordagem empática e sincera, que convide ao diálogo, não ao confronto. Veja o caso do Sr. Francisco, um carpinteiro aposentado de 75 anos. Ele e o filho, Daniel, sempre foram próximos, mas, nos últimos meses, o silêncio prevaleceu. As mensagens não eram respondidas e as ligações caíam no esquecimento. Francisco ficou magoado e pensou em telefonar para cobrar explicações. Mas, após refletir, decidiu agir de outra forma. Pegou um papel e escreveu uma carta simples e honesta. Daniel, tenho sentido sua falta. Sinto saudades das nossas conversas e de saber mais sobre a sua vida. Só queria que soubesse que estou sempre aqui e que me orgulho muito de você, não importa o que aconteça. Alguns dias depois, o telefone finalmente tocou. Era Daniel. Ele explicou que o trabalho e os compromissos o consumiram nos últimos meses, mas que a carta o fez perceber o quanto o pai sentia sua ausência. A partir desse dia, passaram a se falar semanalmente. Lição dessa história: palavras têm poder. Quando você expressa sua saudade com gentileza, abre uma porta para reconexão. Evite frases acusatórias, como você nunca liga, e prefira algo como sinto falta das nossas conversas. A empatia cria pontes, enquanto a culpa ergue muros. Ação 4. Estabeleça limites saudáveis. O respeito é uma via de mão dupla. Assim como você deseja que seus filhos o respeitem, precisa, antes de tudo, respeitar a si mesmo. E isso começa com a definição de limites claros e saudáveis. Quando permitimos que comportamentos desrespeitosos passem sem uma resposta firme, enviamos a mensagem de que estamos dispostos a aceitar aquilo. Por outro lado, ao nos posicionarmos com segurança, ensinamos, na prática, como queremos ser tratados. Veja o caso da senhora Marina, uma enfermeira aposentada de 70 anos. Seu filho, Lucas, costumava aparecer apenas quando precisava de algo: dinheiro, ajuda com os filhos ou alguém para ouvir suas queixas. Marina, sempre esperançosa de reconquistar a proximidade, interrompia sua rotina e atendia a todas as solicitações. Com o tempo, os pedidos se tornaram abusivos. Lucas passou a aparecer de surpresa, esperando que ela cuidasse das crianças por horas sem avisar. Nunca agradecia, nem demonstrava consideração. Até que, após mais uma ligação exigindo ajuda de última hora, Marina percebeu que algo precisava mudar. Com serenidade, respondeu: Filho, eu te amo, mas hoje não posso te ajudar. Tenho um compromisso comigo mesma. Lucas reagiu com irritação e tentou insistir. Mas Marina manteve sua posição. Ela, de fato, tinha planos. Iria ao clube de leitura que começara a frequentar recentemente. E foi. Nos dias seguintes, Lucas percebeu que sua mãe não estava mais sempre disponível. Começou a repensar suas atitudes e passou a tratá-la com mais respeito. Lição dessa história: respeito começa com você. Estabelecer limites não significa afastar os filhos, mas mostrar que seu tempo, sua energia e seu bem-estar também importam. Quando você se valoriza, os outros aprendem a valorizar também. Ação 5. Ensine o respeito pelo exemplo. Muitas vezes, queremos que nossos filhos nos respeitem, mas esquecemos que o respeito não é algo que se exige, é algo que se cultiva. E a maneira mais eficaz de fazer isso é demonstrando, no dia a dia, aquilo que esperamos deles. Nossos comportamentos servem como espelho. A forma como falamos, ouvimos, ajudamos e reagimos às dificuldades deixa uma marca profunda. Quando agimos com integridade, paciência e empatia, plantamos uma semente que, com o tempo, tende a germinar. Veja o exemplo do Sr. Vicente,
um operário aposentado e avô de 5 netos. Ao longo dos anos, notou que seus filhos passaram a visitá-lo cada vez menos. Quando vinham, ficavam no celular, falavam pouco e saíam rápido. Essa atitude o entristecia profundamente. Mas, ao invés de reclamar ou confrontar, Vicente optou por outro caminho. Decidiu ensinar pelo exemplo. Quando os filhos chegavam, ele os recebia com alegria. Que bom que vieram! Fico feliz em ver vocês. Mesmo diante de respostas curtas e olhares distraídos, mantinha o interesse genuíno. Perguntava sobre o trabalho, os netos e ouvia com atenção. Não havia cobranças, apenas disponibilidade. Em um aniversário, os filhos esqueceram de lhe dar os parabéns. Vicente não se abateu. Mandou uma mensagem simples. Espero que estejam bem. Estou com saudades. Essa postura tranquila, sem críticas ou mágoas, fez a diferença. Pouco a pouco, os filhos passaram a visitá-lo com mais frequência. Um deles comentou: Pai, sua paciência nos fez perceber o quanto você sempre esteve presente, mesmo quando não dávamos o devido valor. Lição dessa história: o respeito é contagioso. Quando você trata os outros com consideração, mesmo diante de atitudes difíceis, planta sementes que, com o tempo, tendem a florescer. Ação 6. Mantenha sua independência financeira. Preservar a independência financeira é uma das formas mais eficazes de manter o respeito dos filhos. É natural acreditar que eles estarão ao nosso lado e ajudarão no que for preciso. No entanto, depender exclusivamente deles para questões financeiras pode gerar desconforto, ressentimentos e até conflitos. Quando os filhos percebem que os pais continuam administrando suas vidas com responsabilidade, o respeito surge de forma espontânea. Não porque foram obrigados, mas pela admiração diante da força e autonomia que veem em quem os criou. Veja o exemplo do Sr. Eduardo e da Dona Lúcia, um casal aposentado na faixa dos 70 anos. Após anos de trabalho, decidiram reduzir despesas, vender a casa grande e se mudar para um apartamento menor. Planejaram o orçamento com cuidado, evitaram dívidas desnecessárias e adaptaram o estilo de vida à nova realidade. No início, os filhos não entenderam essa mudança. Achavam exagero abrir mão de tantos objetos e memórias. Mas, com o tempo, perceberam algo curioso: os pais nunca pediam dinheiro, não reclamavam de dificuldades e sempre pareciam tranquilos e no controle. Com o passar dos meses, os filhos começaram a buscar conselhos sobre como economizar, investir e planejar o futuro. O respeito cresceu não por exigência, mas pelo exemplo silencioso que Eduardo e Lúcia deram ao priorizar sua autonomia. Lição dessa história: a independência financeira é uma declaração de dignidade. Ela mostra que você valoriza sua liberdade e que seus filhos podem te admirar, não sentir-se responsáveis por te sustentar. Isso não significa recusar ajuda quando necessário, mas sim buscar ser o gestor da sua própria vida o máximo possível. Ação 7. Perdoe, mas jamais se esqueça do seu valor. Quando os filhos nos magoam, seja ignorando nossas mensagens, desrespeitando nossos sentimentos ou nos deixando de lado, o perdão pode parecer uma tarefa impossível. No entanto, perdoar não é esquecer o que aconteceu. É libertar-se do peso emocional que nos impede de seguir em frente. Carregar ressentimentos apenas nos faz sofrer. O perdão permite curar o coração e viver com mais leveza. Mas, ao perdoar, é fundamental manter a consciência do próprio valor. Ser gentil não significa aceitar desrespeito ou negligência. Veja o caso da senhora Beatriz, uma professora aposentada e mãe de 2 filhos adultos. Sua filha, Camila, sempre foi carinhosa, mas, com o tempo, afastou-se. As visitas tornaram-se raras e as ligações, inexistentes. Beatriz ficou magoada. Sentia-se rejeitada, achando que havia falhado como mãe. Por meses, esperou ao lado do telefone. Até que, certo dia, ao observar seus pincéis guardados no canto da sala, decidiu retomar um antigo hobby: a pintura. Começou devagar, pintando pequenas telas. Depois, ingressou em um grupo de arte da comunidade, expôs seus quadros em feiras locais e redescobriu uma alegria que há muito não sentia. Durante esse processo, escreveu uma carta para a filha. Camila, eu te perdoo pela distância. Entendo que a vida adulta traz muitos desafios. Quero que saiba que te amo,
sinto sua falta e estou sempre aqui. Algumas semanas depois, Camila apareceu de surpresa. Ao ver a mãe cercada de pincéis, tintas e quadros coloridos, ficou emocionada. Mãe, você voltou a pintar? Por que não me contou? Perguntou, admirada. Beatriz sorriu e respondeu com serenidade. Estava ocupada cuidando da minha felicidade. A partir daquele dia, Camila passou a visitá-la com mais frequência. Não por culpa, mas por respeito à força e à paz interior que viu na mãe. Lição dessa história: o perdão liberta, mas a dignidade preserva. Perdoe as falhas, mas não abra mão de se valorizar. Viva suas paixões, mantenha-se ativo e nunca deixe o comportamento dos outros definir o seu valor. Ação 8. Construa um novo círculo de companheirismo. A solidão é, muitas vezes, uma das consequências mais difíceis de lidar quando sentimos que nossos filhos nos ignoram ou nos tratam com indiferença. Quando não há outras relações significativas, acabamos dependendo deles para receber apoio emocional. E, quanto mais essa expectativa não é atendida, maior se torna a frustração. Essa dependência emocional pode desgastar o relacionamento familiar, gerando ressentimentos dos dois lados. Por isso, uma das atitudes mais sábias é buscar novas amizades e criar um círculo social fora da família. Ter amigos, vizinhos e colegas de atividades traz mais leveza ao cotidiano e reduz aquela sensação de abandono. Veja o caso do Sr. Alfredo, um viúvo de 82 anos. Durante anos, ele viveu contando com os filhos para a companhia. Sempre que se sentia só, ligava ou mandava mensagens, na esperança de receber uma visita. Mas, com o tempo, as respostas tornaram-se escassas. Os filhos estavam ocupados com trabalho, filhos e a correria da vida. Um dia, após passar uma semana inteira sem falar com ninguém, Alfredo percebeu que precisava agir. Inscreveu-se em um grupo de convivência para idosos no centro comunitário do bairro. Na primeira reunião, ficou tímido, mas foi recebido com sorrisos calorosos. Em poucos encontros, já participava das rodas de conversa, do clube do livro e das caminhadas semanais no parque. Aos poucos, sua rotina se transformou. As tardes solitárias foram substituídas por risadas, histórias compartilhadas e novas amizades. Alfredo voltou a ter prazer em viver, sem depender exclusivamente dos filhos para preencher suas lacunas emocionais. Meses depois, ao perceberem a nova atitude do pai, os filhos começaram a procurá-lo com mais frequência. Não porque se sentiam obrigados, mas porque admiravam sua vitalidade e alegria. Lição dessa história: a solidão alimenta a dependência emocional, mas um círculo social ativo traz leveza e equilíbrio. Quando você expande suas relações, se liberta da necessidade constante de atenção familiar. E, curiosamente, essa nova independência tende a atrair os filhos de volta, pois eles passam a ver um pai ou uma mãe que vive com plenitude. Lembre-se que envelhecer não significa perder a relevância na vida dos filhos. Porém, manter uma relação saudável exige postura, sabedoria e, sobretudo, respeito próprio. As 8 ações que compartilhamos aqui não são soluções mágicas, mas passos sólidos para reconquistar o respeito e o carinho dos seus filhos. Ao evitar reações impulsivas, investir no seu propósito, estabelecer limites claros, dar o exemplo e manter sua independência, você constrói relações mais leves e genuínas. E lembre-se, o respeito não vem de cobranças, mas de atitudes diárias que demonstram sua dignidade e autoconfiança. Sua vida não se resume ao papel de pai ou mãe. Você é um ser humano completo, com sonhos, interesses e um valor que não depende do comportamento alheio. Agora, quero ouvir de você. Deixe nos comentários sua opinião se você está pronto para colocar essas ações em prática. Obrigado por assistir. Cuide-se, viva com alegria e nunca se esqueça: seu valor é eterno.